Tocador aí, ó, no meio do salão aí, ó, com violão na mão. Boa noite, amada igreja. Maravilha poder voltar à casa do Senhor. Tivemos aí alguns dias ausentes, eu e minha família. Sempre é uma alegria de poder estar aqui, junto com essa igreja amada do Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de, como igreja do Senhor, podermos louvar, glorificar, exaltar o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de podermos estarmos aqui. Agradecemos por cada cântico que já foi entoado, cada leitura que já foi feita, os dízimos, as ofertas. Te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que já chegaram até aqui, por aqueles que estão conectados conosco. E agradecemos também, ó Deus, por esses recursos que foram entregues agora na tua casa, que seja aplicado na tua obra. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer na presença de alguns irmãos que estão nos visitando. Está aqui o meu amado Giba, Monique e Clara, né? Tempão que estava ausente aí. Espero que agora, aqui para frente, agora, firme conosco. Sejam bem-vindos. Vocês são amados. Deus abençoe. Só também o José Ribamar, né? Maranhense, lá da minha terra. Seja bem-vindo. Ele falou o nome de rapaz, tu é do Maranhão, né? Seja bem-vindo, amado. Só também aí o Leandro, junto com a sua mãe, né, Leandro? E filha, E a mãe e filha, né? E ela veio de Portugal, lá da Europa. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. E o irmão é presbítero, né? O irmão Leandro está aqui conosco já há alguns dias, né? Seja bem-vindo, junto com a família. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Ah, sim, está aqui os tios, né? Os tios que vieram lá de Goiás, de Goiânia, tá o tio Otacílio junto com a sua esposa, prazê-los, recebê-los aqui, né? Se você olhar para a cara dele, levanta aí, Otacílio, e vê se com quem parece, né? Olha só. Fotocópia do meu sogro, né? Não tem como não dizer que é irmão, né? Deus abençoe, queridos. Alguém mais nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém? Dê um sinal com a sua mão. Temos ali alguns jovens, né? Estão ali conosco. Quero que os nossos diáconos cheguem até ali, nossos irmãos. Deus, boas-vindas para eles. Sempre é um prazer poder recebê-los aqui. Deus abençoe vocês, sintam bem aqui na nossa casa, tá bom, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29 e 30, né? São 3 versículos que nós estaremos meditando, é o convite de Cristo, né? Convidando, vinde a mim, né? E nós estaremos meditando nesse convite maravilhoso, né, que o Senhor Jesus fez e faz para todos nós. Estarei lendo essa porção da palavra do Senhor, apenas os 3 versículos, e depois você mantém a sua Bíblia aberta, e nós estaremos comentando a respeito de outros versículos desse capítulo. Bom, diz assim a palavra do Senhor: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, diante da tua palavra, para entender e compreender aquilo que o Senhor mesmo, Pai, já colocou no meu coração, que a tua igreja, nessa noite, venha receber essa palavra, ó Deus, e esse convite tão maravilhoso, que cada um aqui nessa noite, ó Deus, possa compreender a grandeza desse convite. Pai, muito obrigado, Senhor, e usa mais uma vez, e dê a graça, Senhor, de poder expor a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os 2 últimos
domingos que eu estive aqui ministrando a palavra do Senhor, nós ministramos no livro de Apocalipse, capítulo 21 e 22, quando nós encontramos ali naqueles 2 capítulos a respeito do novo céu e a nova terra, o reino celestial. Ali João, quando ele viu o trono de Deus, quando ele viu o novo céu, é como se uma cortina fosse aberta diante dos olhos de João. Estava já velho, preso, abandonado, longe da igreja, e de repente ele tem a visão do trono. E ali ele encontra, naquela visão, ele vê o Todo-Poderoso, o eterno e bendito Jesus, sentado sobre um trono, reinando eternamente. E aqui nós encontramos esse mesmo Jesus, quando estava aqui na terra, se fez homem, e aí fez esse convite dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Queridos, esse convite é o dono do céu. É o Todo-Poderoso que desceu do céu, veio até aqui para nos convidar, para convidar o homem para fazer parte do seu reino. Já parou para pensar sobre esse convite? Se nós recebêssemos um convite aí do presidente ou do governador, com certeza todos nós vamos ficar honrados de ir ao palácio, ser recebido pelo presidente, ou mesmo pelo governador, ou mesmo pelo prefeito. Mas aqui, queridos, nós estamos sendo convidados por Jesus, o Filho de Deus, convidando eu e você. Já parou para olhar e ver que nós, tão insignificantes como somos, recebemos o convite do Todo-Poderoso? Isso mesmo, querido. Mas vamos dar uma olhada no contexto. Volte aí a palavra, volte para o capítulo 20. E nós encontramos aqui no capítulo 20 o Senhor Jesus falando a respeito de 3 cidades. A partir do verso 20, ele fala aqui sobre Corazim, Betsaida, e também ele fala sobre Cafarnaum. Essas 3 cidades, elas ficam próximas uma da outra. E elas ficam ali na Galileia, próximo ao mar da Galileia. Inclusive, Cafarnaum fica à beira do mar da Galileia. E o apóstolo e João e Mateus, quando começa o seu livro falando a respeito de Jesus, no capítulo 4, Jesus começa o seu ministério, ele relata ali a partir do verso 15 do capítulo 4, que Jesus deixou a sua cidade e foi para a região da Galileia, e ele foi para a terra de Zebulon e a terra de Neftali. Zebulon e Neftali foram 2 patriarcas, filhos de Jacó, e quando o povo de Deus receberam heranças na terra de Canaã, essa terra aqui, esse local, aonde ficou situada essas cidades, foi justamente foi dado a essas 2 tribos. Então, era um povo que eram descendentes dos patriarcas. E quando o Senhor Jesus chega naquela região, Mateus escrevendo lá no capítulo 4, ele diz que aquele povo estava sobre a sombra da morte, estava em trevas. E o Senhor Jesus chega ali fazendo milagres, pregando o evangelho do arrependimento. E nós encontramos aí no capítulo 20 dizendo que Jesus começou ali a increpar sobre aquela cidade. Ele diz que porque ali ele operou muitos milagres foram operados ali naquelas 3 cidades. Porque foi justamente onde Jesus começou ali o seu ministério. Cafarnaum era a cidade de Pedro. Foi aonde o Senhor Jesus fez ali o seu quartel-general. E mesmo diante de todos os milagres, mesmo diante de toda a manifestação de Deus
naquelas cidades, o Senhor Jesus chega para ela e diz: ai de ti, ai de ti. Quando nós encontramos um ai na Bíblia, é justamente Deus falando sobre o juízo. E não tem nada pior para um homem cair no juízo. E quando Jesus está ali, pregando o evangelho do reino, ele mesmo sendo o rei eterno, anunciando a maneira que aquele povo poderia fazer parte do seu reino, ele veio em busca desse povo, e esse povo estava ali, simplesmente vivendo como se nada tivesse acontecendo. E nós encontramos, queridos, nesse povo, nessas 3 cidades, 3 pecados, que foi justamente, eles estavam insensíveis, a insensibilidade que estava no coração daquele povo, diante da pregação e diante do contexto que eles estavam vivendo, estavam ali, eles estavam também indiferentes a respeito da presença de Jesus e também incrédulos. Esses 3 pecados estavam no coração daqueles que viviam ali. Manifestação poderosa de Deus. O Senhor Jesus curava, o Senhor Jesus expulsava demônio, o Senhor Jesus pregava o evangelho do arrependimento e nada acontecia. Aí Jesus olha, ai de ti. Interessante, queridos, que essas 3 cidades, elas estão lá ainda. Nós já fomos lá. Agora, o mais interessante é que elas não são mais cidades. Elas são ruínas. Ruínas. Todas as outras cidades que a Bíblia relata, elas estão lá. Nazaré é uma cidade normal, trânsito com o dia a dia. Jerusalém, todas as cidades, mas essas 3, elas estão lá. São apenas visitadas. Pedras, ruínas. Cafarnaum você ainda encontra um mosteiro, você ainda encontra uma igreja lá, mas moradores. Inclusive, aonde era estudado a Bíblia, que era justamente a igreja, que era ali as sinagogas, todas em ruínas. E o Senhor Jesus, ai de ti, ai de ti. E aqui, queridos, quando ele olha para aquelas 2 cidades, ele ainda compara Corazim e Betsaida com Tiro e Sidom, que eram cidades que não eram dos descendentes de Abraão. E ele diz que se Tiro e Sidom tivessem acontecendo, tivesse sido pregado, se Jesus tivesse ido a Tiro e Sidom e feito os milagres que ele fez naquelas cidades, elas tinham sido abençoadas, enquanto que aquelas 3 não foram abençoadas. E Cafarnaum ele compara com Sodoma. Nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo, por causa da imoralidade, da depravação, mas o pecado que essas 3 cidades cometeram, os moradores de Sodoma não cometeram, e nem Tiro e nem Sidom. Porque eles não rejeitaram a pessoa de Cristo, o dono do céu. Chegou ali convidando eles, chegou ali pregando o evangelho para eles. Por isso que Jesus compara com essas 3 cidades. Queridos, quando o Senhor Jesus, ele está ali diante daquelas cidades e vendo a incredulidade, e eles vivendo no seu dia a dia, indo para lá, indo para cá, e o Senhor Jesus no meio deles. O Senhor Jesus disse: vocês não têm noção do que está aguardando vocês. Vocês não têm noção do juízo de Deus sobre vocês.
E hoje, queridos, quantos não estão vivendo assim? Quantos hoje, quantas pessoas estão vivendo assim? Sensíveis, crédulos, tocando a vida, como se um dia nada fosse acontecer. Nada. Como se a morte nunca fosse chegar, como se nunca fosse acontecer ou vai acontecer na mente das pessoas um juízo. E o Senhor diz: ai de ti, ai de ti. Essa palavra, queridos, ela não foi só para aquelas 3 cidades, ela também para nós hoje. É por isso que está aqui no Cânon Sagrado. E diante desse quadro que o Senhor Jesus viu, ele diz aí no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. E no capítulo 28, o Senhor Jesus diz que toda autoridade foi dada a ele. E ele diz que tudo foi entregue ao meu Pai e toda autoridade foi entregue a ele, nos céus e na terra. Toda autoridade. Diante desse poderoso que recebeu do próprio Pai toda autoridade, ele agora chega e faz o convite. E olha o convite do Senhor Jesus. Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. Ele não está dizendo para você ir para uma religião. Ele não está dizendo para você ir fazer rituais. Não. Religiosos, aquele povo, eram mais do que religiosos. Eles eram descendentes de Abraão. Eles eram religiosos. Mas o Senhor Jesus disse: vinde a mim. Sou eu. É uma pessoa. É uma pessoa. E aí ele diz: todos. Todos. Por que todos? Porque a Bíblia diz que todos estão separados, condenados ao inferno. Todos carecem, necessitam da graça salvadora de Cristo Jesus. Porque em Adão, todos pecaram e não tem um sequer que possa ser salvo se não for por Cristo. Por isso que ele diz: vinde a mim. Todos. Todos. Não importa cor, idade, posição social, não importa. Ele chama todos. Ele chamou e ele continua chamando. Todos. E ele diz mais: todos vós estáis cansados e sobrecarregados. Ele olhou para aquela multidão e viu ali peso do pecado, peso da condenação. Ele viu ali todos cansados, sobrecarregados com seus afazeres, com suas dificuldades, com os seus problemas. Ele viu todos. E cada um correndo para um lado, correndo para o outro, seus afazeres. E ele ali no meio daquela multidão, no meio daquelas cidades, dizendo: ei, parem, venham a mim. E muitos praticando rituais, às vezes indo até o templo. E ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. E aqui, amados, me inclui você, inclui todos nós. Inclui todos nós. E ele diz: eu vos
aliviar. Olha o convite de Jesus. Ele olha e vê todos. Não foi só uma parte, eram todos. E aí ele faz o convite dizendo: vinde, vocês estão cansados, vocês estão até sobrecarregados. Mas ele diz: mas eu vou aliviar. Eu vou tirar essa carga. E a primeira coisa que ele faz é nos perdoar. Ele traz sobre nós o perdão. Ele traz sobre nós a cura da condenação do inferno. Lembrem, não esqueçam, quem está fazendo esse convite é o dono do céu. Quem está fazendo esse convite é aquele que te conhece. É aquele que sabe quando você levanta, quando você deita. É aquele que sabe quanto você está devendo. É aquele que sabe todas as coisas. É aquele que sabe que estilo de vida você está vivendo. É aquele que sabe que você tem enfrentado problemas familiares, problemas financeiros, às vezes depressão, percas. É este. Conhece todas as coisas. Está convidando. Convidou e continua convidando. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. E ele pregando o evangelho do arrependimento, anunciando a palavra, e aquele povo andando, trabalhando, plantando, colhendo, como hoje. Não é diferente. Não é diferente. Essa semana eu estava visitando o Ivan, e ele depressivo, chorando, e ele fez uma pergunta: eu tenho problemas. Com certeza, meu amado, com certeza, né? E aí compartilhei com ele ali alguns problemas que a gente tem. Afinal de contas, cuidar da família, cuidar das empresas, cuidar dos negócios, cuidar da igreja, orar pelos meus irmãos. Como temos? Quem é que não tem? Quem é que não tem? E o Senhor Jesus está dizendo: todos estão cansados, sobrecarregados. Eu vou aliviar você. Eu vou tirar o peso da condenação eterna. Que alívio, meu. Você saber que você não é mais condenado ao inferno. Tem alívio maior do que esse, você saber que você pertence a um rei que é todo poderoso, que toda autoridade foi dada a ele, e na terra e no céu. Ele tem o poder. É esse que está nos convidando nessa noite. É ele que está dizendo para nós nessa noite: ai, ai de ti, se não der a esta palavra. Você não tem noção do que está te aguardando. Você não tem noção do que está te esperando. Mas o convite da graça é esse: vinde a mim. Você que tem questionado sua vida, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O Jesus está dizendo: vinde a mim. Eu vou aliviar. Eu vou aliviar. E aí depois ele diz: e tomai. Olha só, tira essa carga. Eu vou aliviar essa carga de vocês. Mas ele diz: tomai sobre vós. Nós precisamos tomar. Ele vai aliviar, mas nós precisamos agora ter atitude. Primeiro ir a ele e depois tomar. E aí ele diz o quê? O que nós vamos tomar dele? O meu jugo. E ele diz: e aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprenda comigo. E o Senhor Jesus deixou tantas lições para nós. E ele estava ali no meio daquele povo ensinando. Quando Jesus
ele ensinou sobre o Sermão do Monte. Cafarnaum fica na beira-mar, e o monte aonde o Senhor Jesus pronunciou o Sermão do Monte, Monte das Bem-aventuranças, lá de cima você vê o mar. Lá de cima você vê. Você desce um pouco, você encontra essas cidades. Foi justamente ali que ele ensinou a respeito das bem-aventuranças, todo o ensino que nós temos. O capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Ele ensinou a orar, ele ensinou a perdoar, ele ensinou tudo o que nós precisamos para viver em paz, para termos paz. Nós encontramos nos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele diz: vinde a mim, vou aliviar, e aprendam de mim. Aprender de mim. E ele ainda diz mais: porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Esse mestre, esse dono do céu, ele se apresenta aqui dizendo: aprendam de mim. Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Não é um arrogante. Ele sabe tudo, mas mesmo com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, com todo o seu poder, ele se apresenta aqui humilde. Ele é o dono do céu. Ele é o dono do céu. Ele é o rei. Mas ele se apresenta com humildade. Tanto para aquele povo como para nós. Ele se apresenta diante de você e diante de mim. E quantas vezes nós encontramos seres humanos soberbos, altivos, diante da palavra, diante desse convite. E o Senhor Jesus olha assim: ai de ti, não tem noção do que está fazendo, rejeitando esse convite. Você não tem noção do que está te esperando. E aí ele diz: aprendei de mim. E olha o que ele completa aí: e achareis descanso, vossa alma. Descanso. 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 Mas não é um descanso que nós encontramos em uma cama, em uma rede, em um lugar. Não. É um descanso para a alma. É um descanso para a alma. Descanso que nem outro pode dar. Nada desse mundo pode dar. Descanso para a alma. Ele diz que nós encontramos nele. Por isso ele disse: vinde e acharei descanso para a vossa. Irmãos, uma alma atribulada, uma alma angustiada, nada deste mundo vai satisfazer. Essa semana teve um jovem que foi lá na minha empresa. Ele foi lá oferecer um serviço. Quando ele chegou lá, ele perguntou por mim, me falaram lá na recepção que eu estava na sala de oração. E aí ele foi lá para o meio do salão, e quando eu subi da sala de oração, ele chegou até mim e falou assim, ofereceu o serviço dele. Ele olhou para mim assim e falou: estava orando? Estava. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu também estou precisando. Eu digo: opa, desça aqui comigo agora. Descemos as escadas, e lá nós abrimos a palavra. Tive o privilégio de orar com aquele rapaz, os olhos cheios de lágrimas. Ele falou assim para mim: eu estava precisando. Eu mandei o link dessa mensagem para ele, se ele estiver me ouvindo. Não é só você, meu amado, está precisando
Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Você que está aqui nessa noite, você que veio aqui nessa noite, você também precisa. Porque a sua alma está faminta, necessitada, e não tem outra fonte para você saciar sua fome da alma a não ser em Cristo Jesus. Por isso que ele faz o convite: vinde a mim, e a vossa alma vai ficar saciada. Lembra quando o próprio Jesus falou que nem só de pão viverá o homem? O pão sacia o nosso corpo. Hoje à tarde nós fomos saciados com o pão que a minha sogra fez, pão quentinho, com manteiga, né? É uma delícia. Mas a alma é agora que nós estamos saciando. Nós não estamos oferecendo aqui comida para o corpo. Nós estamos aqui diante da palavra, saciando a alma. A alma. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: e acharei descanso para a vossa alma. Vossa alma é saciada na pessoa. E aí ele conclui dizendo: por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. O jugo do Senhor é um jugo suave. Sabe o que ele está dizendo? O caminhar com ele é um caminhar paz. É um caminhar de alegria, gozo. Mesmo diante das percas, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das enfermidades, o caminhar com Cristo é o caminhar. Este é o convite que o Senhor Jesus fez e continua fazendo. E continua fazendo. É um caminhar de delícias. Você vai sair daqui, vai enfrentar seus problemas, talvez ainda hoje, amanhã, na segunda. Mas saia daqui, aceitando esse convite, dizendo para esse dono do céu, dizendo: eu aceito esse convite. Porque mesmo diante das tribulações que eu vou enfrentar, a minha alma vai estar saciada, alimentada. E não tem nada mais gratificante para nós do que ter a nossa alma em paz. Quando estamos em paz com Deus, quando estamos em paz com o dono do céu, Cristo Jesus, que tem toda a autoridade, a nossa caminhada vai ser, porque Ele é o príncipe da paz. E aqui, queridos, diante desse convite, aquelas 3 cidades rejeitaram. Estava ali o Mestre, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, fazendo milagres, curando, expulsando os demônios. E aquele povo, um lado, o outro. E Jesus ensinando. Jesus olhou e disse: ai de vós. Ai de vós. Nessa noite, aqui estamos, como ministro da palavra. Estou aqui ministrando essa palavra, que não é minha, não é dessa igreja, é do Senhor Jesus. É daquele que está sentado no trono, reinando, convidando você para fazer parte do seu reino. Olha para você, que beleza há em você. O que tem de importante em você para esse convite chegar até você? Nada. Mas está aqui o convite. Esse convite
vinde a mim, e acharei descanso para vós. Feche seus olhos neste momento, faça uma reflexão sobre a sua vida. Olhe para dentro de você, olhe para a sua história, olhe para os seus problemas e faça aí uma análise. Você tem recebido esse convite? Você tem aceito esse convite? Tudo foi entregue por meu Pai. Nessa noite eu quero fazer um convite a você que está aqui nessa noite. Essa palavra falou teu coração. E você quer tomar uma atitude a partir de hoje, aceitando esse convite para se tornar e ser um cidadão do céu. Porque um cidadão do céu não pode andar de qualquer jeito nessa terra. Um cidadão do céu, ele precisa andar no padrão do céu. Ele precisa amar a igreja, ele precisa amar a palavra, ele precisa amar as coisas do céu. Se você ama as coisas deste mundo, lá no céu não vai ter. Lá no céu não vai ter aquilo que o mundo ama. Mas lá no céu vai ter louvor, adoração. E é isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Vinde a mim. Se essa palavra for teu coração, eu quero orar por você nessa noite. Levante a sua mão, aonde você estiver. Quero orar pela sua vida. Assim como eu orei por essa semana, por aquele jovem, lá na minha empresa, quero orar hoje por você, aqui nessa igreja. Alguém foi tocado por essa palavra e assumiu um compromisso dizendo: Senhor, eu vou, a partir de hoje, fazer diferença no meio dessa sociedade, como teu servo. Louvado seja Deus. Alguém mais nessa noite? Louvado seja o Senhor. Alguém mais nessa noite quer levantar a mão? É Deus. Você que já levantou, pode baixar a sua mão. Quem mais quer levantar a mão? Quero orar por você. Você tem andado tribulado, angustiado. Esse é o convite da graça. Esse é o convite da graça. Vinde a mim. Todos, é todos. Esse é o convite. Alguém mais? Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. A igreja continua em oração. Eu quero convidar a equipe de louvor para vir cantar aquela canção, Maranata. Nós vamos estar louvando a Deus neste momento. Eu quero convidar você que levantou sua mão, principalmente a minha princesa, que foi a primeira que levantou a mão, minha caçula, minha linda, a Julinha. Vem aqui à frente, filha. Quero te dar um abraço. Você é muito especial para o papai. E você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E se você não levantou e quer vir, pode vir. Eu quero dar um abraço em você, eu quero orar por você nesse momento. Dia 25 desse mês, vai fazer 37 anos que um dia eu estava sentado no banco da igreja preteriana ali na Central. Primeira vez que eu entrei na igreja preteriana, há 37 anos atrás, 25 de agosto de 85, com 21 anos de idade, eu entrei naquela igreja e aquele pastor, o pastor Luiz Henrique, da Igreja Batista, estava pregando. E quando terminou, ele fez um convite. E quando ele fez o convite, eu vim à frente. 37 anos se passaram. E agora, 37 anos depois, essa igreja vai ser organizada e eu vou assumir como pastor dessa igreja. Nunca imaginei na minha vida, naquela noite, naquele dia, que ao ouvir a palavra do Senhor, ao tomar aquela decisão de sair do banco, levantar e ir à frente,
receber a oração daquele pastor. Nunca imaginei, nunca imaginava o que ia acontecer na minha vida. E hoje veio aqui minha filha, que na semana que vem vai fazer 16 anos. Filha, você não sabe o que Deus tem preparado para você, mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer, porque você é uma serva do Senhor, assim como vocês que estão aqui nessa frente. Convidar a Luciana para vir aqui à frente, abraçar a nossa filha, abraçar os nossos irmãos. Vamos louvar o Senhor? Fique de pé, igreja. Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar esse Deus. Cante, louve ao Senhor. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, Deus abençoe, meu irmão. nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Deus abençoe meu filho, Senhor. Restaura a sua saúde. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque a nossa certeza, a nossa convicção é saber que o dono do céu um dia vai voltar e nos levará para toda a eternidade, para glorificarmos e morarmos eternamente com o Senhor. Abençoa, Senhor, meus amados irmãos, minha filha. Abençoa teus servos, ó Deus, nessa noite que ouviram a tua palavra, estão aqui não diante de mim, mas diante do Senhor, assumindo um compromisso de se tornarem cada vez mais, de colocarem cada vez mais, ó Deus, os seus corações, as suas vidas diante do teu altar. Ó Deus, tu conhece as necessidades, as carências, os problemas de cada um deles. Alivia, Senhor, porque é promessa do Senhor. Traz alívio à alma deles. Em o nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, Senhor, aqui reunida. Abençoa o teu povo, Senhor, que ouviu a tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, como igreja do Senhor, de podermos aprender e receber as instruções e esse convite que o Senhor mesmo deu e tem dado a nós. Muito obrigado, Senhor. Aplica essa palavra nos corações. Não deixa, Senhor, que os ais venha sobre nós, mas que a paz, o alívio, o descanso da alma, o Senhor venha cada dia trazer sobre nós, sobre a igreja do Senhor, e que a graça salvadora do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e o amor do Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a igreja do Senhor aqui presente, hoje e para todo sempre. Amém. Poder sentar, queridos, vamos só dar alguns avisos, e logo em seguida eu estarei